Olá a todos vocês que acompanham aqui o nosso programa Caminhos do Invisível, este programa em colaboração entre o canal HC Espiritual, que neste caso sou eu, Helder Correia, que também tenho o Instagram, HC Espiritual, em colaboração com o projeto Ascensão Quântica Oficial no Instagram, onde temos o Filipe Pinheiro e a Gabriela Costa, e decidimos então criar o programa Caminhos do Invisível, que passa não só no canal do YouTube de forma íntegra, e também tem postagens no Instagram Ascensão Quântica Oficial. Ora, muito bem, nós iniciamos ao longo destes programas quase que uma série dentro do próprio programa que intitulamos de Servidores da Luz, e onde iniciamos pela Mãe Terra, Pachamama, Gaia, iniciamos essa conexão com a nossa casa de emprestar aqui à parte espiritual enquanto corpos materiais, e depois fomos fluindo, passámos pelos elementos da natureza, as definições dentro disso, falámos dos elementares enquanto entidades espirituais no duplo energético da natureza. No último episódio, que foi o número 9, falámos da parte dévica, das energias da parte dévica e o que é que seria isso em definição também, dentro de muitas possibilidades. E agora vamos também falar sobre a parte de conexão com as energias telúricas, as energias mais condizentes com a sua densidade e que fazem parte, fugindo dos parâmetros de qualquer julgamento ou moralismo dentro disso, dentro dos parâmetros libertos disso, da parte espiritual, a parte telúrica das energias, e com isso, não só aquilo que manifestamos enquanto experiência encarnados, como toda a contraparte espiritual, como é que é feita essa interação e as diferentes possibilidades. Fazendo esta à parte, que já foi um bocado grande, perguntar aqui a vocês os dois se está tudo bem? Tudo ótimo, Ótimo, tudo ótimo. tudo bem? Também está tudo bem. A Gabriela deu aqui uma dica de falar inicialmente, já que pegámos na parte dos elementais, dos elementos, da parte dévica, não é? Das energias dévicas, eh, do xamanismo. E aliás, o xamanismo é algo que nos envolve aos três de uma forma muito percebida, muito sensível. Aliás, já houve aqui textos e situações ligadas à parte do xamanismo. E eu achei muito válido esta dica, porquê? Porque lá na ancestralidade foram os povos que estabeleceram de uma forma muito íntima e direta o contacto espiritual, não só consigo próprios e através disso com as energias envolventes. Portanto, Gabriela, fala-nos aqui um pouco desta parte do xamanismo para depois irmos falando daquilo que conhecemos hoje em dia da parte espiritual. Exatamente. Olha, então, realmente é importante falarmos um bocadinho sobre a parte xamânica, como a ponte, digamos assim, sobre tudo aquilo que nós já falamos, que temos vindo a falar, e o que vamos falar a seguir. E daí que o xamanismo é muito importante, e tal como tu disseste, Elveri, muito bem, foi com o xamanismo que nós, os humanos, nos primórdios, que ainda éramos clãs e certamente também em tribos, isso tudo, e que se foi perpetuando e ainda hoje se utiliza muito a cultura xamânica. Foi exatamente neste percurso em que o homem compreendeu que não está sozinho no planeta, e que existe efetivamente as energias telúricas, que existem todos os elementos elementais e os devas, que nós também já falamos, e que também estão extremamente ligados a todos estes seres espirituais, obviamente numa outra dimensão diferente, paralela à nossa, mas que estão muito ligados a nós. Então nós começaram, nós, a humanidade, começou a compreender, e foi a partir daqui que se calhar de certa forma também começou um bocadinho o trabalho devocional, da necessidade das colheitas, da necessidade das chuvas e tudo isso. Então vamos falar, ou seja, vamos pedir então ao universo, vamos pedir à Pachamama para nos ajudar, porque realmente existe aqui energias à volta e, como tal, vamos entrar mais em sintonia. Isto foi o homem do passado, digamos assim, entrou muito mais nesta conexão com o espiritual através do xamanismo.
E, obviamente, os devas, os elementais e os elementos de uma forma muito marcada, não esquecendo também o grande espírito, que era a energia máxima, aquela energia que é algo realmente sobrenatural, que não conseguiam compreender o que era e que, na verdade, nada mais é do que toda aquela energia telúrica da própria Terra, da Mãe Terra, que nos também dá ânimo e nos dá também ectoplasma, energia vital, para podermos estar aqui a viver de uma forma muito mais saudável e muito mais interligada com a própria natureza. Por outro lado, também temos o acreditar da ancestralidade, ou seja, aqui o xamanismo acredita muito nos ancestrais, todos aqueles que vieram antes e que têm o saber, têm o conhecimento. Então, todo o homem do xamanismo, na altura e agora também, mas lá está, estou a falar um bocadinho mais relativamente à parte histórica, eles procuravam muito o conhecimento dos antepassados, o saber dos antepassados e tinham os antepassados como guias. E isso remete também um bocadinho a tudo aquilo que nós também conhecemos, como os irmãos espirituais, os nossos mentores, os nossos familiares do agora, que já desencarnaram, mas que já estão na luz. Portanto, tudo isto vai dar ao mesmo, sendo do passado, sendo do presente, acaba-se por se falar muito. Da partilha e da não só da partilha, mas acima de tudo, da interação entre os 2 planos, terra e parte espiritual. Portanto, eu acho que isto era realmente algo muito importante de explicarmos que a energia telúrica, que está aqui connosco e que vem muito desta parte do xamanismo e também a parte dos, nossos ancestrais, também como, servidores de luz. Eles também são servidores de luz, não é? Pronto, acho que era aqui uma parte muito interessante para podermos fazer a ponte. E pronto, e passo a palavra a um de vocês que queiram agora Queria continuar. só fazer Sim. aqui uma queria só acrescentar aqui uma coisinha, eh, também importante. Se nós olharmos para esta forma de para esta primeira forma até de manipular e utilizar a energia de todos os elementos elementais, a energia dos devas da natureza, se virmos na parte do xamanismo, vê-se uma ligação muito forte, sem dúvida, a todos estes elementos, à Mãe Terra. Vê-se uma ligação muito forte a toda a ancestralidade, mas não só dos seres, não só de quem habitava o planeta naquela altura enquanto humano, mas também uma ligação muito forte ao espírito da natureza na forma dos seus animais também. Sim, Então, e essa manipulação, essa forma de utilizar a energia que a natureza disponibilizava era feita através de muitos processos de ajuda, de cura, e era feito tipicamente em sítios escolhidos por aqueles mestres dentro destes agrupamentos das tribos, os chamados xamãs, eram feitos em locais muito específicos. E como é que esses locais eram escolhidos? Tipicamente, sabe-se que todos estes mestres dentro da tribo, não é? Os anciãos, aqueles que tinham mais conhecimento, geralmente estavam sempre um pouco mais afastados do centro de onde todas as pessoas ficavam. Primeiro, para estar mais concentrado a nível de energia e não estar sujeito a toda a variação, e em segundo lugar, porque escolhiam pontos específicos por onde existia uma maior concentração de energia. Então nós vemos que, pronto, o xamanismo é um exemplo, e estamos a iniciar esta viagem aqui usando o xamanismo, mas percebendo que as coisas não eram feitas ao calha, havia muita sensibilidade, não era à toa que todos os processos que eram executados eram feitos em sítios específicos e tipicamente um bocadinho mais afastados, um bocadinho mais longe e junto a elementos muito específicos, por onde havia linhas energéticas que faziam com que existisse uma maior concentração e uma maior disponibilidade de energia para que todos esses processos de manifestação pudessem ocorrer de forma bem mais fluida, ok? Então, hoje em dia temos outras formas e vamos
falar sobre isso neste e no próximo episódio, mas hoje em dia existem na mesma outras formas também de usar esta energia da natureza. Mas o xamanismo é muito importante como ponto de introdução, porque foi dos primeiros, como a Gabriela falou, a de ter esse conhecimento e porque existia uma ligação mesmo muito forte ao espírito da natureza, ao espírito dos animais, todos eles tinham certos significados e era uma forma de usar toda esta energia que nós temos vindo a falar, né? Dos elementos, dos elementais e energia védica. Então, essa foi uma das primeiras formas de, de manifestação e de utilização desta energia. Sim, e é bom mesmo trazermos estas noções destes povos lá na ancestralidade, que eram povos que eles, por ser inevitável, eles tinham que estabelecer este contacto direto com a natureza por uma questão até de sobrevivência. O que não invalida o facto de que, talvez, esse contacto com a natureza por sobrevivência disputou também um contacto mais direto com a espiritualidade que esses povos sentiram, porque o plano espiritual ele já existia antes do primeiro ser humano encarnar na Terra. Claro. E em essência, nós vivemos uma experiência linear, mas em essência transpassamos isso e somos o espírito. Então, como esses povos viviam numa ligação muito direta com a natureza, eles também não criavam, talvez, não quer dizer que também oscilavam com toda a certeza na su na su no seu gerenciamento de manifestação, é claro que oscilavam, mas não criavam muito conceito, talvez, no seu corpo mental, não encapavam muito, Uhum. situações que nós, no cotidiano e à medida que as civilizações foram, evoluindo, nós fomos criando cada vez mais por uma coisa inevitável, fomos criando talvez coisas que nos separaram da nossa essência e estes povos tinham esta ligação. E ligação essa que honrou tempos, tempos esses que foram reverberando até chegar aos tempos de agora e que fazem parte do nosso DNA espiritual. E achei muito válido falarmos sobre isto, porque lá já existiam trabalhos mediónicos. Quando os índios ficavam à volta de uma fogueira, as energias, por exemplo, do elemento fogo, estavam ali, Uhum. coordenando também com a junção das energias dos seus próprios ectoplasmas e os mentores que guiavam, por exemplo, o líder xamã para determinada situação. E eles tinham a certeza no seu cardíaco da existência da parte espiritual. É isso mesmo. Eh, e ao mesmo tempo fazendo um paralelo com certos movimentos, que não são todos, mas certos movimentos chamados New Age, ligantes à parte espiritual, onde existe certas condutas, isto já foi falado no nosso programa, mas eu acho sempre válido falarmos, certas condutas onde criou-se uma imagem diabolizando e criando uma forma negativa e pejorativa daquilo que é telúrico, daquilo que é denso, e onde, claro, existem desarmonias, ausências daquilo que é a luz que vive em todos nós, não é? Existem essas situações que podem acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós está sujeito a isso. Mas existem. Isto não quer dizer que em determinado ambiente, seja ele aqui na Terra, em determinado local, ou em planos espirituais, subplanos consequentes, onde existe algo mais denso, não quer dizer que isso não seja espiritual. Tanto os seres desorientados como os seres que precisam de trabalhar as energias de uma forma mais densa para auxílio, todos eles, todos nós, tudo o que se manifesta tem o todo. O Exatamente. todo está em tudo, não é? Qualquer ser, por mais denso eh, e ausente da luz, também existe ali uma centelha divina. E talvez um dia, eu digo talvez porque o tempo e o conceito de tempo também, ele não é nada. Nós sabemos que na parte espiritual o tempo tem tem outra maneira de se perceber, Interpretação. Existe tem outra. outra percepção, mas todo o ser vai perceber aquilo que é a sua realidade cósmica, universal, dentro de si. Então foi este um dos motivos que me levou a eu achar tão válido trazer, porque ao fazermos um paralelo com a parte xamânica, É. percebemos que não havia isso naqueles seres. Uhum. No entanto, o contacto espiritual era enorme. Claro. Então, como é que alguém pode dizer que não é válido algo, quando já foi provado lá atrás que era válido? Tal e qual.
E por isso é que eu achei muito boa a ideia da Gabriela, neste conjunto de 3 pessoas que aqui estamos e talvez outros amigos espirituais aqui, para refletirmos em cima disto como ponto de lançamento para esta conversa. Ora bem, nós para entrarmos então naquilo que vamos falar enquanto trabalhos mais de contacto próximo com estas energias telúricas, vamos nos servir de exemplos que vocês podem encontrar em determinada linha espiritual, religião, seja o que for, mas falo por mim, eu já tive contacto com trabalhos mediónicos, nunca fiz eu enquanto elder em trabalhos mediónicos, mas já tive algum contacto, mas eu não sou entendedor nem compreendo tudo dentro disso, não é? Ainda estou a aprender, mas eu quero e nós queremos falar de uma forma geral, respeitando o que é que existe em cada trabalho espiritual, mas pegando no conceito em si e generalizando. Portanto, não quero que ninguém se sinta ofendido, alguém que trabalhe numa parte mediónica mais concreta, um grupo qualquer específico. A nossa visão ela é universalista E Certo. e como é e não é nada uma regra aqui. Tanto é que nós vamos perceber que, mesmo com conceitos e definições, não é uma regra implícita, não é algo separativo. Está tudo dentro de um fluir espiritual. Vamos agora falar então na conduta do ser humano que leva a determinadas obrigatoriedades espirituais. Não sei se algum de vocês quer falar um pouco sobre isto. podes continuar, Podes continuar. podes continuar, Pronto. estamos a ouvir muito bem. Conduta do ser humano, no aspecto em que, e falando agora dos tempos contemporâneos, ou das décadas muito próximas, a conduta do ser humano leva, até chegar à compreensão espiritual, vai passar por fases e momentos, cada um à sua maneira. Há condutas do ser humano muito desvinculadas daquilo que é a sua própria espiritualidade e talvez aqui aquele conceito que tanto se fala que se não for pelo amor é pela dor que lá se vai, encaixa até em alguns exemplos aqui quando nós nos aproximamos daquilo que é uma essência de alma, que vem para manifestar-se, claro que com a roupagem corpórea, mas enquanto essência é a alma que está ali, muita gente denomina como eu superior. Esta desconexão leva a que trabalhos espirituais específicos existam como um meio de encaminhar a pessoa da melhor forma. Assim como se a pessoa ausentar-se e desarmoniar-se muito, passamos se calhar de uma coisa de orientação para algo que já necessita de uma cura. Exato. Aí falaríamos dos trabalhos de cura. Então, tudo isto para falar do quê? De um conceito que se fala em algumas linhas espirituais, que é o conceito de esquerda e direita. E é aqui que vamos pegar em conversa o que é que seria isto da esquerda e da direita, fugindo, claro, à parte política que nada tem a ver com isto, Nada, nada. e dizendo também que, exatamente, e dizendo-vos também, dizendo a quem nos está a assistir, que não é algo, como eu já disse, concreto, ok? Isto é só abordagens espirituais de entidades espirituais que assumem determinada característica manifesta, mas que não quer dizer que essa mesma entidade não possa assumir outro tipo de característica que nós aí podemos assumir como mais de direita. Esquerda e direita aqui, simplificando para quem nos está a ver lá em casa da melhor forma possível, e que acho que é isso que a gente tem como propósito, não complicar muitas coisas, é precisamente a energia telúrica em si manifestada e tudo aquilo que envolve isso, seja enquanto conceito, seja enquanto ideia, seja enquanto sentimento e seja enquanto contacto com o meio externo, teluricamente falando, Hum. densamente falando e densamente fugindo, como eu já disse lá atrás, ao moralismo. Densamente como concretude, aquilo que está a acontecer. Exatamente. Então seria isto a esquerda. E a esquerda, ela tanto é na abordagem das entidades, falando do plano espiritual, como da própria pessoa. Como assim? A pessoa que tem um contato com a espiritualidade, seja através de uma ritualística, da compreensão da parte energética, pode ter um caminho interno mais para a esquerda, do âmbito de aquela pessoa que se preocupa muito com estabelecer contacto com entidades mais densas, aquela pessoa que utiliza como meio das energias telúricas para determinado trabalho em si,
e direita aquela pessoa que já se reconhece, e aqui não estamos a falar em ser superior, melhor ou pior. É o caminho de cada pessoa. Há pessoas que se identificam mais com entidades que denominam de esquerda, ou que no seu próprio caminho se identifica mais com isso. Outras pessoas já procuram uma coisa mais ampla, mais, De certa forma, mais subtil também, um bocadinho. sim, de uma certa forma mais sutil, mas lá está, é o caminho de cada um. A pessoa sente, por exemplo, eu neste momento, eu já passei por fases, momentos onde percebi estudos espirituais, mas o meu caminho é um caminho que se mostra ele próprio, enquanto essência, daquilo que eu sinto. Não é que alguém me disse: "Olha, é este o caminho para ti". Não, sinto que, me identifico muito com algo que transcende mais, o que não invalida o facto de, em determinada altura da minha vida, eu ter que ir buscar uma abordagem mais de esquerda. E também, estas entidades, elas podem, não ter nada muito definido no que toca a isto. Então, por exemplo, uma entidade direita seria aquela que irradia não só uma energia e de intenção, irradia de uma forma mais geral e sutil para determinado ambiente, Isso. como a sua própria mensagem, através, por exemplo, de uma acopulação áurica de um médium, a própria mensagem da entidade, ela vai ter algo mais filosófico, mais metafórico, como uma entidade que já passou por diversas encarnações, e hoje em dia é como se ela, continua a estar presente, mas de uma forma mais ampla, fazendo uma alegoria, ou um paralelismo, como por exemplo aquele professor, vamos Uhum. dizer, aquele professor catedrático que já está numa fase onde faz obras e trabalha de uma forma em palestras, maioritárias, não é? E aquele professor da secundária, aquele professor que às vezes tem que nos dar um puxão de orelhas. Claro que eu não estou a falar, em dar efetivamente um puxão de orelhas, mas lá atrás isto Mas isso é verdade. acontecia. Isso acontecia antigamente? Não. Sim. Quem sou eu para dizer que se calhar fazia falta agora? É. Não vou dizer isso, quem sou eu, mas deixo em aberto Claro, para vocês claro. refletirem também sobre isso. Mas seria esta mesma abordagem. A entidade espiritual encarada de esquerda é aquela entidade que de nada lhe adianta vir com aquilo que as de direita, assumem. De nada adianta, porque não é condizente com o trabalho que é necessário fazer. É isso. Então, de repente, uma entidade de esquerda vai acoplar num médium, acoplamento áurico, e vai manifestar algo que vai ser mais brusco, Mais não é? imediato, mais frontal. Mais imediato, mais frontal, mais abanão. É necessário para isso. Ao mesmo tempo que, de forma direta, como, está em volta das energias mais densas, pode fazer ali uma limpeza direta da aura, transmutar essa energia, subtrair essa energia, que, claro, está sempre presente as entidades mais sutis, Uhum. mas é uma limpeza que é, como o Filipe disse bem, é necessária para agora. É E isso. de nada adianta, perante aquele atendido, nada adianta vir com mensagens muito, sutis, Não, porque não vai captar. Exato. na sua Então eu vou essência. passar aqui a palavra. Sim. Helder, se me permites, Claro que sim. complementando o que estavas a dizer, muitas vezes as pessoas têm a ideia de que aquelas energias mais densas, como tu estavas a dizer, Era o que eu ia dizer, mas eh, força. pronto, muitas vezes as pessoas têm a ideia que as energias mais, que nós chamamos de energias mais densas, são, e eu vou colocar aqui entre aspas, más. Que a noção de Sim. bom e mau é algo que não faz sentido no âmbito da espiritualidade. Eh, a meu ver, não faz sentido essa Certo. classificação. Podemos falar de energias que te acrescentam e energias que te retraem, não é? Que não te acrescentam nada e apenas te subtraem. Mas Mas não é o o caso. não é o caso, mas o conceito de bom e mau é algo que erradamente é já e entra mais em conceitos religiosos do que espirituais, mas pronto. Usando o termo comum que as pessoas muitas vezes utilizam, que é o bom e o mau, as pessoas muitas vezes pensam que as energias mais densas estão sempre desarmónicas ou são sempre de subtração. E não é verdade. Porquê é que não é verdade? Porque nós temos um conjunto variado de consciências, de entidades espirituais que trabalham especificamente ou que têm uma constituição energética
que lhes permite e cujo foco e âmbito do seu trabalho, da sua atividade a nível espiritual, é precisamente atuar dessa forma. Então são constituídos, toda a sua envolvência energética manipula uma energia muito mais densa. Agora, a questão que devemos sempre colocar é: qual é o propósito? O propósito é de ajuda, então vai acrescentar algo àquele ser, independentemente se é uma energia mais densa ou mais sutil. Porque, como tu estavas a dizer há pouco, muitas pessoas chegam ao âmbito da espiritualidade e chegam a um processo de uma consulta ou de um atendimento, o que seja, e precisam de uma resposta, e às vezes precisam de ouvir as verdades nuas e cruas primeiro, ok? Que é para depois perceberem para lá, o problema se calhar sou eu. Ou Então, se calhar acabam também tenho que mudar. acabam por não gostar da Exato. resposta, E aí é que muitas vezes entra aquilo exatamente, e muitas vezes isso gera muitos dissabores. Mas aí é onde entra muito essa energia que tu estavas a falar, Álvaro, e muito bem, que é a energia da esquerda, é muito mais frontal, não está cá com meias medidas, é muito mais imediata, é muito mais material, muito mais focada, não é? Para resolver um problema do agora. Como é que eu agora dou a volta? Olha, primeiro tens de reconhecer que tens um problema. Porquê é que fazes isto? Porquê é que fazes aquilo? E ninguém gosta de ter numa situação em que estamos à espera, não conseguimos ultrapassar um problema, já tentámos mil e uma formas, chegamos à espiritualidade sempre em último reduto, na maior parte dos casos, à espera em que todos os outros não funcionaram, mas de repente vais ali falar com alguém, ou estás numa sessão de ajuda pá, espiritual, onde existe um trabalho mediúnico por trás, e de repente estás à espera que ali venha ali alguém e diga: Pronto, está tudo bem, passa-te a mão no pelo, como se costuma dizer, Exatamente. passa-te a mão, em não é? português de Portugal, que é passar Exatamente, pelo passar a mão no pelo, tá? faz-te ali umas festinhas e diz: Pronto, deixa estar que eu vou-te resolver o problema. Vai ser exatamente o oposto, não é nada disso. Então, esta energia quase que há situações em que muitas das vezes é esta primeira energia que vai atuar, são todas estas consciências, estas entidades vão atuar desta forma para chamar a pessoa para lá. Ok, pronto, já percebi. Há aqui uma coisa, e por isso é que muitas vezes é direto, incisivo. Não é violento, Não, não é desrespeitoso, é incisivo, direto. sim, eu acho que, pegando aí no que estavas a dizer e que o Helder falou, nós podemos até de certa forma dizer algo engraçado, que é o seguinte: trata-se de um tipo de personalidade, É isso. não é? Em que a linha da direita e a linha da esquerda não é como estavas a dizer, não é uma positiva e outra negativa, não. Ambas são harmónicas, ambas trabalham para a luz, mas de forma diferente, porque têm personalidade diferente. É isso mesmo. Uma é mais através do do carinho, de explicar as coisas até mais de uma forma mais maternal, enquanto que a linha da esquerda é dá o murro na mesa e diz: "Abre-me esses olhos, tu não vês que é isto, tu não vês que é aquilo, vamos lá, para a frente". Ou seja, É isso se mesmo. calhar a linha da esquerda acaba por ser mais um movimento e a linha da direita, digamos assim, é mais o aconchego e aquele que, nos ajuda mais a nível emocional. Pronto, mais por aí. E que acaba também por aconselhar, mas eu acho que é um bocadinho isto. Não é? Aí é mesmo, atuar de uma forma muito mais frontal, choque do agora, e de resolver problemas de uma forma muito mais efetiva agora. E depois vem a outra personalidade, pegando na palavra que Eu tu penso que disseste, sim, é um bocadinho por aí. depois vem a outra energia, outra, que nós chamamos, que pronto, sua energia mais da linha direita, em que aí existe um nutrir, não é? Um suporte, um aconselhamento. E por isso, muitas vezes as pessoas dizem ninguém chega para resolver, tipicamente as pessoas não recorrem a uma energia mais de direita para resolver um problema no imediato, mais material, ok? Ali é quando o problema já está ou já está resolvido ou as pessoas querem obter mais conhecimento, mais aconselhamento, mais acompanhamento na sua caminhada. Então, são duas formas, duas energias completamente distintas que não andam em choque uma com a outra Não, de todo. e que necessitam de diferente e que atuam de completamente de diferentes formas, mas sempre com um propósito. Obviamente que o que está por trás, o que interessa é a intenção, não é? E aqui estamos a falar de energias de luz ou de harmonia que acrescentam ao ser. Mas obviamente com todo este tipo de energia
desde que o propósito seja desarmónico, então elas vão ter uma manifestação desarmónica, mas não é disso que estamos a falar agora aqui, não. Posso dizer uma Exatamente. coisa? Ou Podes, Gabriel. tu Fala, ia fala. falar, pronto, não. Não, não, fala, fala. Eu ia só, acrescentar o seguinte, e acho que isto é mesmo muito importante para todos os que nos estão a ouvir. Nós acabamos por ter, esta forma de diálogo, de uma forma aberta, sem religião, digamos assim, porque nós somos, espiritualistas, não é? Hum, Acima de tudo, o conhecimento é tudo. Se nós tivermos conhecimento, se estudarmos e se não tivermos preconceito e não aquela linha tão reta, da religião, digamos assim, e abrir um bocadinho mais os nossos horizontes, nós podemos começar a ver a vida, a espiritualidade, a forma de tudo aquilo que temos à nossa volta de uma forma muito mais, prazerosa. E podemos também, hum, desculpa, podemos conseguir, acima de tudo, obter muito mais respostas para a nossa vida, muito mais ajuda para a nossa vida, se nós não tivermos o preconceito, se não Muito. tivermos, acima de tudo, esta coisa que é: "Ui, ui, ui, esse assunto nem quero falar, eu nem quero falar". "Não, não, 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 Jesus, isto é do demónio". Quantas pessoas nos dizem isso? É preconceito. É preconceito. E eu peço desculpa a todos aqueles que nos estão a ouvir, que possam estar a pensar de forma diferente, mas espiritualidade é pensar fora da caixa, de forma livre e, acima de tudo, com amor no coração e por todos. E assim sendo, linha da direita, linha da esquerda, sejam os devas, sejam os irmãos espirituais, seja o que for, todos trabalham para o bem. É claro que existe outras Estamos a coisas falar sempre de uma vertente harmónica, na harmónicas. perspectiva harmónica. Exatamente. Exatamente. Temos de perceber isso mesmo, que também existem estas entidades, mas que trabalham para o bem, para a harmonia, Exato. não é? É isso mesmo. E eu, só mesmo para terminar, antes de passar para ti, Alma. Mas Vendo neste momento estamos a deixar para vendo este exemplo, Uau, vocês estão a falar muito bem. sim, sim. Vendo este exemplo, podemos comparar, não é? Nós não vamos chamar um cirurgião para fazer um trabalho de canalização aqui em casa, não é? Ou na casa. Exatamente. Mas também não pode chamar um canalizador para fazer uma cirurgia de alta precisão, ou uma artéria, ou um coração, ou um órgão Exatamente. vital. Exatamente. Então um é mais que o outro. Não. Têm funções diferentes. São necessários de forma diferente. são fundamentais, não é? Trabalham de forma diferente. Um trabalha mais com as mãos, outro trabalha mais com o intelecto e também usa as mãos. Um é mais que o outro, Exatamente. em situação nenhuma, alguma. Ambos são necessários, sem dúvida, né? Se nós não tivermos a pessoa que recolhe o lixo, ninguém vai gostar de viver numa cidade ou numa aldeia ou num local onde o lixo está espalhado por todo lado. Então, isto é só para dar exemplos de que as pessoas às vezes falam na questão da espiritualidade, isto é energia densa, não posso. Pois, mas isso é só preconceito, porque ela é Sim. muito necessária em certos momentos, ela é muito necessária. E é isso que muitas vezes vai alavancar a libertação do ser para que ele possa viver uma energia mais subtil a seguir, se for esse o seu propósito, se for esse o seu caminho. Então, o que tu disseste é muito importante. Força Preconceito elas. é algo que temos de abandonar cada vez mais. Força. Aproveitar, novamente e reforçar o que vocês disseram muito bem, cada um à sua maneira, da parte em que o próprio subtítulo que está aqui presente desde que nós iniciamos esta parte é servidores da luz. É O isso. que é que eu quero dizer com isto? Estamos a falar de trabalhos de posicionamento espiritual em prol de uma harmonia e não de uma desarmonia, como o Filipe disse. O que não quer dizer e não invalida que determinadas entidades que possam assumir determinada configuração, determinado local que tem como um conceito uma espiritualidade, seja que linha espiritual for, mas que não tenha uma base harmónica, não é isso que estamos aqui a falar. Exato. No entanto, sabemos que existe, ok? Mas esse não é o nosso caminho, ok? Isto não é julgamento, porque quem somos nós, não é, para julgar alguma coisa, mas nós sabemos da existência e é claro que não é sobre isso que nós estamos aqui a falar. É só para ninguém fazer este tipo de mistura, que ao falarmos que não queremos moralismo em cima da parte densa nem sutil, não estamos a descartar que existam ausências da luz e desarmonias que nós não queremos para nosso exemplo a seguir.
criamos como um exemplo a não seguir. Talvez por isso o todo esteja em tudo e permita que tudo isto exista dentro de um livre-arbítrio. Portanto, a parte mais ausente da luz continua a fazer parte do todo e se existe é porque é concebida essa existência e ao qual não devemos, eh, claro que não devemos seguir como exemplo, mas seguir como não exemplo e respeitar acima de tudo a existência de tudo, nesta existência que nos acontece a todos, tanto na parte física como espiritual, sendo tudo espiritual, inclusive a parte física. E fazendo também uma analogia já agora, já que o Filipe fez aqui muito bem da cirurgia, vamos, e aqui estamos aqui 2 homens e uma mulher. Eu não sou uma pessoa muito virada para a parte do futebol, gosto de ver o meu clube a ganhar, que é um clube que ultimamente nem está assim tão bem, mas gosto. Vou fazer uma analogia, por exemplo, imaginamos um campo de futebol, há um treino, ok? Há jogadores que já jogam melhores, outros jogadores nem tanto. No entanto, eles decidem, os jogadores que jogam melhor, ir para o meio dos jogadores que jogam menos bem, para criar um ritmo de trabalho de equipa em prol de ficarem cada vez todos a jogar melhor. E isso não invalida o facto que é sempre necessário haver um treinador para coordenar todo esse treino, não é? Ou seja, aquilo que chamaremos de pessoas que estão desequilibradas e a necessitar de um auxílio, seriam os jogadores que ainda não estão a jogar tão bem. Há jogadores que já jogam melhores, mas eles próprios estão a jogar e eles ainda estão dentro de um jogo. E o treinador também. O jogo faz parte do treinador, mas de uma outra perspectiva. Então é uma analogia É, mas condizente com aquilo que. É a mesma coisa, com palavras diferentes e exemplos sem diferentes. dúvida. Sem dúvida. Mas Diz, Mas diz, achei muito válido. Não, não, era só para completar que achei muito válido tudo aquilo que nós falámos e a Gabriela falou e bem de uma coisa que me remeteu à alegoria da caverna de Platão. Uhum. E é isso, enquanto a pessoa, isto para falar de quê? No caminho espiritual, o neófito que decide seguir o caminho espiritual, se ele olhar com distanciamento de todo o meio envolvente e entrar no julgamento, ainda não é esse o caminho. Assim como há pessoa que procura a meditação para se abster da realidade que está, é o ego que está a encapar essa intenção. Ainda não é. A verdadeira meditação leva a pessoa a um estado perceptivo de fazer parte do outro e o outro fazer parte também. Exatamente. E é esta alegoria da caverna, no aspecto em que nessa alegoria temos seres humanos que estão numa caverna e onde o rebater da luz do sol ali na gruta, para eles é a realidade. É verdade. Mas nós sabemos que há uma realidade se eles saírem da gruta. O estudante espiritual que ainda estiver dentro deste caminho e não perceber que a realidade envolve tudo, Verdade. se achar que está separado, ainda não é esse o caminho. Era só isto que eu queria dizer. Ah, É isso mesmo. fabuloso. Excelente, excelente, excelente É essa uma excelente, muito. uma excelente É forma que é mesmo isso. de terminarmos até o episódio de hoje, porque acho que isso é uma excelente, um excelente exemplo para que todos aqueles que nos ouvem e que nos estão a ver possam também pensar um pouco na, em que a espiritualidade é abraçar o todo e termos sempre a consciência de que as nossas ações e quem nós somos e aquilo que nós emanamos influencia todos à nossa volta, Claro. ok? Por isso, espiritualidade não é sermos ermitas, não é? Espiritualidade há momentos de recolhimento, certo, mas nós não podemos esquecer que, com a responsabilidade de todo o conhecimento, é também passarmos exatamente esse exemplo, não é? Então, Exatamente. a ideia é quebrar preconceitos, quebrar ideias que muitas vezes vêm de dogmas religiosos, e aqui nada contra qualquer tipo de religião, Claro. porque a pessoa Sim. segue aquilo que sente que para ela faz sentido em determinado momento, mas muitas vezes, efetivamente, ao longo da história, muitos dogmas foram criados, muitos preconceitos foram passados, e nós, através até mesmo da epigenética, muitas vezes herdamos muitas situações e muitos preconceitos que é difícil muitas vezes de largar.
mas vejamos tudo de uma forma muito integrada, não é? Nós temos também de estar integrados e viver espiritualmente é também isso, é fazermos parte, hã, da sociedade e também da responsabilidade que temos com o nosso conhecimento passá-lo. Então hoje no episódio 2 a ideia principal foi falar-vos aqui destas de como esta energia se manifesta, das diferentes linhas que existem dentro de uma energia telúrica, uma energia mais densa, que é muito necessária e que de forma alguma significa que uma é boa e outra é má, ok? Esse conceito não faz muito sentido, ok? Exatamente, Pronto. exatamente. Então, se calhar não, hoje ficamos por aqui, neste nosso episódio, Sim, eh, sim. e voltaremos em breve com novos conteúdos. Helder, passo para ti para encerrarmos então. Sim, para encerrar, então ficamos aqui com o episódio número 10, e vamos continuar no 11 a explanar mais esta parte, onde iremos falar das características de algumas das entidades dentro do conceito, poderíamos falar de esquerda, os seus meios de atuação, por exemplo, e diversas outras coisas só para vos prender de forma liberta, claro. Olhem só esta redundância, prender de forma liberta, mas é isso mesmo. É mesmo. Prender a vossa atenção, mas libertar-vos para vocês optarem por aquilo que quiserem. E será então o episódio número 11, o próximo. Este foi o 10. Agradecer-vos a vocês, gostei muito. E é isso, estamos aí. E comentem, interajam connosco. Sim, agradecemos muito que é fácil. Deixem os comentários e perguntas E que tenham sobre todos estes temas que vamos abordando e nós, sempre que possível, iremos esclarecer, claro. Tá bem? Ok, então Então, até ao próximo programa. até o próximo. até Episódio. ao próximo. Até ao próximo. Tchau, tchau.